A UFO cancelou o vestibular que aconteceu no dia 21 de agosto e até agora os estudantes não têm nenhuma notícia do que vai acontecer. Algumas possibilidades que estão circulando. Será que a UFO vai adotar o Enem, assim como a UNB fez durante a pandemia? Será que a UFO vai colocar todas as vagas pelo próximo SISU? Ainda tem prazo para isso? Será que a UFO vai marcar uma nova prova? Será que ela vai fazer a prova na mesma semana da segunda etapa? Eu vou discutir aqui nesse vídeo o que tem de informação para te dar essa direção. Uma coisa é certa, a UFO tem agido com descaso para os estudantes, tanto nesse ano quanto em anos anteriores, com históricos de fraude e de outros problemas. A CEMIG informou que teve falha de comunicação entre a UFO e a CEMIG para o restabelecimento da energia que faltou em um dos locais de prova. E um dos grandes problemas foi o despreparo dos fiscais. Alguns fiscais disseram que os alunos poderiam ficar despreocupados, que eles ganhariam tempo extra quando a luz voltasse, o que não aconteceu. Outros falaram para eles se amontoarem nas janelas para fazerem as provas e outros fiscais pegaram a lanterna do celular para ajudar os alunos a finalizarem a prova. Mas ainda assim, mais de uma semana depois, não tem nenhuma resposta em nenhum dos canais oficiais da UFO, além do cancelamento. E aí, o que a gente pode pensar? O que tem de possibilidades e o que eu recomendo que você faça daqui pra frente? Eu acho que o primeiro ponto importante é que problemas podem acontecer em qualquer evento, mas eu duvido que em um show, por exemplo, as pessoas ficariam sem um retorno por mais de uma semana. Um retorno do que fazer, quando vai ser a próxima prova, o que eles vão decidir e quais são os seus direitos. E a gente se acostuma como estudantes a ter gabaritos errados, a ter problemas, a ter que viajar de novo, a ter que gastar mais dinheiro, mas a gente não deveria se acostumar, porque isso é um sinônimo de descaso, de descuido, de desrespeito com o vestibulando e com a pessoa que fez a prova. Mesmo quem não viajou, mesmo quem fez na própria cidade, mesmo assim a pessoa gastou tempo e ela não teve sequer o gabarito. Quais as possibilidades que podem acontecer daqui pra frente? A possibilidade mais provável é a remarcação de uma prova, provavelmente para setembro, para dar tempo para as pessoas serem selecionadas para a segunda etapa em outubro. E isso a gente está falando do vestibular do segundo semestre, das aulas que deveriam começar no segundo semestre. Ou seja, provavelmente a gente não deve ter um atraso maior ainda, porque essas aulas já estão atrasadas pela questão da pandemia. A segunda possibilidade seria a prova ser feita na mesma semana da segunda fase, o que eu acredito que seja a possibilidade mais difícil de ocorrer. Embora muitos estudantes peçam por isso para economizar com custo de viagem, com tempo de viagem, isso acaba acarretando em que todas as pessoas teriam que fazer a segunda etapa, o que gera um custo muito maior para a universidade e a gente não tem nenhum histórico que isso já aconteceu. E a terceira possibilidade seria a UFO adotar o Enem, ou para a primeira fase ou como processo seletivo. Ela pode fazer tanto como a UNB fez durante a pandemia, de ter um processo seletivo próprio em que a pessoa colocava a nota do Enem, ou colocar todas as vagas pelo SISU. É uma possibilidade remota, provavelmente a possibilidade mais provável de uma segunda data de prova em setembro, mas estamos nesse silêncio total. E quais são os problemas que a gente tem aqui? Problema de custo de tempo, de dinheiro e provavelmente você está se organizando também para outras provas. E aí o maior problema é o silêncio da UFO e não ter nenhuma notícia. O que eu recomendo que você faça daqui para frente? Que você continue se preparando para as outras provas que você está fazendo, que você concentre nisso aí que você tem controle e que você lute, com o que está no seu alcance. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo os canais oficiais da UFO, principalmente em relação a 3 exigências. A primeira é a publicação do edital, que já deveria ter sido feito junto com o cancelamento da prova. A segunda é o gabarito. Muitas pessoas fizeram a prova e não tem sequer um gabarito para poder avaliar como elas foram. Não tem um gabarito oficial, tem um gabarito extraoficial. E o terceiro ponto é que ela informe também sobre os direitos que você tem. Talvez essa segunda marcação não seja uma data que você tenha disponível por outras provas ou por outros compromissos. Será que você pode usar o que você usou na inscrição anterior para o próximo vestibular da UFO? Será que você tem um reembolso disso? Como isso funcionaria? Então daqui pra frente é concentrar nos seus estudos, concentrar para as provas que você tem e exigir isso que você tem direito e que a UFO não tem respeitado.